E aí pessoal, tudo bem com vocês? Há pouco mais de um mês aqui no canal eu postei um vídeo na seção Quem Foi Melhor falando sobre Ayrton Senna e Alain Prost, fazendo um comparativo entre as duas carreiras e levantando pontos da rivalidade entre os dois para levantar uma discussão e ver se a gente conseguia definir quem foi o melhor. E esse vídeo deu uma grande repercussão aqui no canal, é um dos vídeos que mais tem comentários aqui do canal, que o pessoal mais interagiu. E essa rivalidade entre o Senna e o Prost sempre deu muito assunto, desde lá dos anos 80 até os dias de hoje, e isso rende muito papo. E aí eu decidi fazer o levantamento de alguns tópicos que foram citados nesse vídeo e até alguns outros vídeos que eu também já postei no canal, que eu falo sobre essa rivalidade, que o assunto é Senna e Prost, e trazer um vídeo aqui para o canal para esclarecer o que é mito e o que é verdade desses assuntos levantados dentro do canal, os principais tópicos citados sobre essa rivalidade, esclarecendo algumas dúvidas, alguns questionamentos, trazendo aqui algumas explicações técnicas, administrativas sobre esses fatos levantados e, claro, vou colocar algumas opiniões minhas também sobre alguns assuntos. Vamos lá? Eu vou trazer esses assuntos aqui meio que numa ordem cronológica. Então vamos começar lá pela temporada de 1984. Foi o primeiro encontro entre o Senna e o Prost dentro das pistas da Fórmula 1. E temos aquele lendário Grande Prêmio de Mônaco de 1984, que sempre é muito comentado até os dias de hoje. E tiveram muitos comentários sobre esse Grande Prêmio dentro do vídeo sobre o Senna e o Prost. Então vamos lá. Uma das questões colocadas sobre esse Grande Prêmio é referente à pontuação que os pilotos levaram após o final desse Grande Prêmio. Como todo mundo sabe, os pilotos que pontuaram nessa prova levaram para si somente 50% dos pontos válidos da prova. E eu digo no vídeo que os pilotos levaram para casa somente metade da pontuação válida, porque a prova foi encerrada ainda antes da metade. Aí teve bastante gente colocando nos comentários de que a prova já tinha passado da metade, mas que na realidade os pilotos levaram só 50% dos pontos, porque não tinha chegado a 75% da prova, que é o que diz o regulamento. Bom, a prova ela é interrompida na volta 32 nesse Grande Prêmio de Mônaco. O Grande Prêmio de Mônaco de 1984 tinha 78 voltas totais previstas para fazer 100% da prova. Se ela foi interrompida na volta 32, considerando como resultado final a volta 31, uma volta antes da interrupção, ela foi interrompida com menos de 50% das voltas previstas, conforme eu cito no vídeo. Mas sim, é certo dizer que o fato de os pilotos terem levado somente metade dos pontos válidos da prova é em questão de não ter sido feito 3/4 da distância total prevista a ser percorrida, que é 75% das voltas totais da prova. Então, os pilotos percorreram menos de 50% da prova, isso é fato, e os pilotos levaram metade dos pontos apenas por ter feito menos de 75% da distância total da prova, conforme diz o regulamento. Outra questão muito comentada foi que o Balestre encerrou a prova quando ele viu que o Senna se aproximava muito do Prost e ia fazer a ultrapassagem para beneficiar o Prost, para dar a vitória para o Prost. Vamos lá! Quem tem o poder de interromper uma prova ou encerrar uma prova é o diretor de prova, ou a direção de prova, que é um grupo de pessoas, não é só o diretor. Naquele Grande Prêmio de Mônaco de 1984, o diretor de prova era o ex-piloto Jack Ickx, que após a chuva aumentar bastante em certo ponto da prova, e o Prost passar várias vezes fazendo sinal solicitando que a prova fosse interrompida, a direção de prova, comandada pelo Jack Ickx, resolve dar a bandeira vermelha, interromper a prova e encerrar ela, dando como resultado final as posições que os pilotos passaram na volta 31 da corrida. Então quem encerra a prova é o Jack Ickx, é o diretor de prova, não é o Balestre. Mas, anos depois, o Jack Ickx deu uma entrevista para o Reginaldo Leme e nessa entrevista ele conta que sim, teve uma pressão do Balestre sobre ele para que fosse dada a bandeira vermelha naquele ponto da prova e a prova fosse encerrada. Então, pelo que se tem revelado até hoje, não foi o Balestre que encerrou, mas ele fez pressão sim para encerrar e o diretor de prova, o Jack Ickx, cedeu a essa pressão e acabou encerrando a prova, beneficiando o Prost, que acabou vencendo. E uma curiosidade que é pouco comentada é que o maior problema do Prost ali naquele momento não era o Senna chegar e passar ele, que era muito provável que iria acontecer. A McLaren do Prost naquele ponto da prova vinha sofrendo problema nos freios.
E esse problema vinha aumentando. E se a prova não tivesse sido interrompida ali naquelas voltas, é muito provável que mais algumas voltas o Prost tivesse que abandonar a prova, por não ter mais freios no carro. E aí essa informação derruba até aquela tese de que se o Prost não tivesse solicitado o fim da prova ali naquele momento, tivesse deixado o Senna passar e tivesse completado a prova atrás do Senna na segunda posição, somado 6 pontos no campeonato, ao invés dos 4,5 pontos que foi somado pela prova ter sido encerrada com antecedência, o Prost teria sido campeão lá no final da temporada, com mais pontos que o Niki Lauda. É muito provável, na real, que se a prova não fosse interrompida ali, o Prost não marcaria ponto nenhum e teria perdido o campeonato com uma distância maior ainda para o Niki Lauda lá no final. Outro ponto bastante comentado é em relação a um questionamento ao título do Senna de 1988. Ou melhor, comentários atribuindo o título do Senna de 1988 ao Alain Prost, dizendo que aquele título o Senna não ganhou, pelo fato de o Senna ter conquistado menos pontos totais do que o Prost no final do campeonato, desconsiderando a regra de descarte de pontos. Vamos lá. Quando se cria um campeonato, em qualquer esporte do mundo, antes do campeonato iniciar, todos os envolvidos com esse campeonato, que vão participar, precisam concordar com um negócio chamado regulamento. E o regulamento da temporada de 1988, assim como praticamente todas as temporadas da década de 80, dizia que seriam contabilizados para a soma de pontos do piloto no campeonato apenas os 11 melhores resultados dele. Seriam descartados os 5 piores resultados. E foi exatamente o que foi feito nesse campeonato. Tudo dentro do regulamento, estabelecido antes do campeonato começar. E aí eu acho que sobre quem foi campeão nesse ano não tem nem muito o que se discutir. Porque quando se sai do regulamento para questionar resultados, se abre precedente para questionar um monte de coisa. E aí eu não tenho nem argumentação para ficar discutindo isso. Aí vão querer questionar também o título do Piquet de 1981, porque o Grande Prêmio da África do Sul, que foi a primeira prova da temporada e foi vencida pelo Carlos Reutemann, acabou não contabilizando pontos para o Mundial. E se tivesse contabilizado, o Reutemann teria sido campeão, porque ele terminou somente 1 ponto atrás do Piquet lá no final do campeonato. Se tivesse contabilizado essa primeira vitória dele lá no início da temporada, o Reutemann teria terminado o campeonato 2 pontos na frente do Piquet. Então tem gente que considera que o Reutemann foi campeão em 1981, porque numa teoria extra-regulamento, o Reutemann somou mais pontos que o Piquet. E aí? Não existe isso. O Piquet foi campeão mundial. O que vale é o resultado final dentro do regulamento. O que pode se discutir é quem mereceu levar o campeonato, quem foi melhor. E aí é uma questão de opinião, uma questão de análise individual. Cada um tem a sua, e todas são aceitáveis. Dizer que o Prost mereceu mais do que o Senna não é errado. Dizer que o Senna levou porque mereceu, também acredito que não. É uma questão opinativa. O Prost foi mais regular que o Senna. Fato, isso os números mostram. O Senna venceu mais do que o Prost. Fato, isso os números também mostram. E quem foi melhor, quem mereceu, é uma questão de avaliação individual e pode sim ser discutida. Mas dizer que o título não foi do Senna, que aquele título é considerado para o Prost, é irreal. E nem o Prost concorda com isso. Nesse vídeo da rivalidade entre o Senna e o Prost, quem foi melhor, e em alguns outros vídeos também que eu já coloquei no canal, que eu comento sobre a temporada de 1989, eu falo que o Senna teve uma temporada bastante irregular dentro de 1989. Ele e o Prost tinham os melhores carros do grid ali naquele momento, que eram as McLarens Honda, mas a temporada do Senna com a sua McLaren é uma temporada bem irregular. Aí teve gente comentando que eu destruí o Senna falando isso. Dizer que o Senna tinha o melhor carro do grid e que ele foi mal na temporada foi uma crítica ofensiva que eu fiz ao Senna. Bom, em primeiro lugar, eu não tô aqui para destruir nenhum piloto e ninguém, e também não tô aqui para endeusar ninguém. Aliás, quem sou eu para fazer isso na minha mera insignificância? Eu simplesmente trago as informações para cá e tento passar para vocês de uma forma que seja interessante de passar para vocês, que fique bacana. E claro, dou a minha opinião em alguns casos, em alguns assuntos, que não é melhor que a opinião de ninguém. Tem o mesmo valor que as opiniões de vocês. E afirmo novamente o que eu falei nos vídeos. E isso é informação, não é opinião. O Senna e sua McLaren tiveram uma temporada irregular em 1989.
Acidente na largada do Grande Prêmio do Brasil, abandono por problema elétrico no Grande Prêmio dos Estados Unidos, abandono por quebra de motor no Canadá e na Itália, rodou sozinho no Grande Prêmio da Inglaterra, quando liderava a prova, sofreu aquele acidente com o Mansell no Grande Prêmio de Portugal, quando o Mansell já tinha tomado bandeira preta e estava desclassificado da prova. Se isso não é irregularidade de um piloto e da sua equipe dentro de uma temporada na Fórmula 1, então eu não sei o que é irregularidade. Outro ponto bastante comentado nos comentários foi em relação à quebra de acordo por parte do Senna no Grande Prêmio de San Marino de 1989. Teve gente dizendo que foi o Prost que propôs o acordo e não o Senna, conforme eu digo no vídeo, e isso tá errado, tá pessoal? Quem propôs o acordo foi o Senna. O Senna chama o Ron Dennis e o Prost para uma reunião após a primeira prova da temporada, que foi o Grande Prêmio do Brasil, e ele leva como argumento para propor o acordo o acidente que o Senna sofre na largada do Grande Prêmio do Brasil. Logo após a largada, ele fica prensado pelo Berger e pelo Patrese na primeira freada, ele colide com o Berger e acaba comprometendo a sua corrida. Ele consegue terminar a prova, mas fica fora da zona de pontuação. Então o Senna propõe um acordo entre ele e o Prost, de que quando os dois largassem nas primeiras posições, que os dois mantivessem as posições em que eles estivessem logo após a largada por toda a primeira volta, para evitar que fosse disputada a posição entre eles e outros pilotos nas primeiras freadas da primeira volta e evitar possíveis acidentes parecidos com esse que ele teve no Grande Prêmio do Brasil, na primeira prova da temporada, evitando assim um prejuízo grande para a equipe no campeonato e para as pretensões dele e do Prost em busca do título mundial. O Ron Dennis disse que se os dois estivessem de acordo, por ele tudo bem, e o Prost concordou e selou o acordo. E aí já sabem o que aconteceu. E se não sabem, vão assistir o vídeo. Mas vou ao teu encontro. No vídeo eu comento que uma das reclamações do Prost na temporada de 1989 era em relação à Honda. Ele reclamava que a Honda vinha beneficiando o Senna, até fornecendo motores mais potentes para o Senna do que para ele. E teve gente nos comentários que disse que não, que o Prost não reclamava da Honda e ele reclamava da McLaren, que ele sempre teve um bom relacionamento com a Honda, mas que a briga dele era com a McLaren. O Prost teve sim rusgas com a McLaren na temporada de 89, principalmente após essa quebra de acordo por parte do Senna no Grande Prêmio de San Marino, porque o Ron Dennis acaba se isentando da situação. Ele lava as mãos e deixa para os dois pilotos resolverem entre eles. O Prost não gostou, então ele teve rusgas com a McLaren sim. Mas a briga maior do Prost é sim com a Honda, e tem isso registrado em entrevistas até. Ele acusando abertamente que a Honda vinha beneficiando o Senna e que vinha fornecendo motores mais potentes para o Senna do que para ele. Inclusive citando que as caixas dos motores da Honda já vinham escritas Engine for Ayrton e Engine for Alain. Os motores já chegavam identificados qual era para cada um. O que realmente acontecia é que em todo o Grande Prêmio era feito um sorteio dos motores disponíveis. E quem participava desse sorteio junto com a equipe técnica da Honda era o engenheiro-chefe de cada piloto. E aí sim, depois desse sorteio, era marcado nas caixas os nomes de cada um que era destinado os motores sorteados. A partir da reclamação do Prost, além dos engenheiros-chefes de cada piloto, os pilotos passaram a fazer parte do sorteio, para que ficasse sem sombra de dúvidas de que não tinha motor especial para ninguém. Não pense em se esconder. E vamos então para o Grande Prêmio do Japão de 1989, ou melhor, o acidente entre o Senna e o Prost no Grande Prêmio do Japão de 1989. Acho que dava para fazer um episódio só com esse tema, mas vamos lá, vamos tentar ser breve. Um tópico muito comentado sobre esse acidente, o pessoal citou várias vezes ali nos comentários, foi que o Prost foi imprudente fechando o Senna da forma que ele fechou. Tem vídeo de cima mostrando que o Prost joga o carro para cima do Senna, que ele fecha o Senna antes da curva. E é verdade. Eu falo isso no vídeo, que ele adianta a tomada na curva, ele puxa o carro para o lado de dentro da pista muito antes do que seria o traçado normal para fazer a chicane e faz isso para defender a posição quando ele vê que o Senna ia fazer a ultrapassagem, para não deixar o Senna passar. Se ele fez de propósito, com o intuito de causar a colisão e tirar o Senna da prova, não sei. Pode ser que o Prost tenha pensado isso? Pode. E na minha opinião, uma alternativa arriscada. Porque naquela posição que os dois estavam na pista ali naquele momento disputando posição, a chance do Prost
ficar fora da prova e do Senna continuar é muito grande, causando uma colisão ali antes da chicane. E foi o que quase aconteceu. Se os comissários decidem não punir o Senna e deixar ele completar a prova, o Prost teria se dado mal. Então, se ele pensou isso, eu acredito que tenha pensado errado, porque é uma decisão extremamente arriscada. Mas, na minha opinião, eu acredito que ali é uma decisão de reflexo, muito rápida. São milissegundos para tomar uma decisão do que tu vai fazer vendo o outro cara vindo para cima de ti. Eu acredito que o Prost fez o que qualquer piloto na posição dele ali naquele momento teria feito. O próprio Senna teria feito aquilo que o Prost fez. Teria fechado o Prost para não deixar o Prost passar, com a possibilidade de causar um acidente. Ah, mas o Alessandro Nannini, voltas depois, quando o Senna passou ele, podia ter fechado, não fechou, era uma situação igual a do Prost. Não é. Primeiro porque o Senna chega no Nannini voando, com um carro muito melhor que o do Nannini, com pneus novos, e recém tinha feito troca de pneus quando ele fez a troca da asa. Ele chega muito mais cheio para passar o Nannini do que ele chega para passar o Prost. Ele e o Prost tinham condições mais iguais. E segundo, porque o Nannini não estava disputando um título mundial ali naquele momento. Aí, ao contrário do que se falou do Prost, de que o Prost teria sido imprudente, teve bastante gente dizendo que imprudente foi o Senna, que o Senna fez errado, ele forçou uma ultrapassagem que era impossível. E isso também é uma questão de opinião, uma questão de avaliação de que está enxergando os fatos ali. E na minha, o Senna precisava tentar alguma coisa, porque a prova se encaminhava para o fim ali naquele momento. E se as coisas terminassem do jeito que elas estavam, era fim de campeonato e título para o Prost. E ele tentou, não funcionou. Paciência, acontece. Se fosse um piloto comum, ficaria atrás do Prost até o final da prova, porque não teria chance de ultrapassar, seria difícil demais, poderia causar acidente, terminaria a prova na segunda posição e iria para casa depois da prova, com a cara fechada, com o vice-campeonato embaixo do braço, aceitando passivamente a sua posição no campeonato. Por mais que não tenha dado certo, eu prefiro o que o Senna fez. Outro tópico muito comentado referente a esse acidente de 89, acredito que tenha sido o mais comentado, foi que o Jean-Marie Balestre roubou a vitória do Senna. Ou melhor, teve muita gente escrevendo que o Jean-Marie Balestre roubou o campeonato do Senna. Mas essa em relação ao campeonato eu não vou nem comentar. Vou me ater a quem comentou que o Balestre roubou a vitória do Senna. Vamos lá. Assim como eu disse lá no início do vídeo, quando eu falo sobre o Grande Prêmio de Mônaco de 1984, o presidente da FIA, ou da FISA ali naquele momento, não tem poder de tomar essa decisão. Quem tem o poder de tomar essa decisão, de tirar a vitória de alguém, é a direção de prova. Os comissários que avaliaram o incidente para tomar a decisão entenderam que o Senna transgrediu o artigo 56 do regulamento da Fórmula 1 daquela época. Esse artigo dizia que o piloto poderia ser empurrado após um incidente se ele estivesse na pista em uma posição perigosa e se conseguisse fazer o carro funcionar por meios próprios durante esse processo de movimentação do carro por parte dos fiscais, ele poderia voltar à corrida, desde que não cometesse nenhuma irregularidade. E cortar a chicane após ter sido empurrado e fazer o carro pegar novamente foi uma irregularidade. Se ele tivesse simplesmente passado reto pela chicane, utilizado a área de escape e voltado para a pista logo na frente, sem contornar o trecho oficial da pista, não teria problema nenhum. Ele não teria tomado a punição. O problema é que ele foi empurrado fora da pista e utilizou a área de escape, que não pertence à pista, após fazer o carro pegar para retornar para a corrida. Então, a decisão dos comissários foi tomada dentro do regulamento. Isso é previsto em regulamento. Ninguém inventou nada. Ah, mas o Prost foi fazer pressão para o Balestre, e o Balestre foi fazer pressão nos comissários, na direção de prova, para tirar a vitória do Senna. Com certeza! Quem não faria? O Lewis Hamilton agora há pouco, em 2020, quando ele tomou algumas punições duvidosas, entre aspas. Assim que a prova parou, o Hamilton bateu o cinto, desceu do carro e foi direto para a sala dos comissários, botar pressão para tentar mudar o resultado. Em um jogo de futebol, quando o juiz apita alguma coisa, alguma infração, o time que está sendo prejudicado por aquela infração vai para cima do juiz, vai botar pressão para tentar reverter o resultado. É normal isso, pessoal. E o Prost tinha sim essa proximidade com o Balestre, e ele foi usar disso. Como qualquer piloto que tivesse naquela situação e tivesse essa proximidade, utilizaria. É um título mundial em jogo. O piloto vai utilizar todas as armas que ele tem para conseguir buscar o título mundial. Eu sempre faço a comparação invertendo as posições. Se fosse o Senna, faria a mesma coisa.
Iria botar pressão também, mas o que é bom deixar claro é que, tirando todas as pressões e todas as conversas, tudo que se diz ao redor disso, o que aconteceu ali, aquela punição, é prevista em regulamento. Não foi inventada ali na hora. E por mais que tenha toda a história de que o Balestre falou antes de morrer, que ele errou em botar pressão para que o Senna fosse desclassificado daquela prova, fosse tirada a vitória do Senna ali naquele momento para dar o título para o Prost, na minha opinião não tem a menor importância, porque a Fórmula 1 e o regulamento esportivo são maiores que o Balestre. Pessoas normais. Agora, saindo do Japão de 1989 e indo para o Japão 1990. Outro tópico muito comentado pelo público. E muita gente falando em vingança do Senna. Muita gente dizendo que aquela vingança do Senna foi por causa do que aconteceu em 1989. Muita gente chamando o Senna de bandido, que o que ele fez ali foi uma vingança, que aquilo não se faz, que ele colocou em risco a vida dos dois e tal. Ok, vamos lá. Questões opinativas, e o que eu posso é dar a minha opinião. E na minha opinião foi outro incidente de corrida nas mesmas circunstâncias do incidente de 1989, porém com as condições dos pilotos invertidas. Quem teria o privilégio de um acidente entre os dois ali seria o Senna. Mas assim como Prost fechou o Senna um ano antes, para defender a posição e defender o título mundial dele, o Senna não deixaria o Prost assumir a ponta da prova logo após a largada com tanta facilidade. Tanto que ele já tinha dito isso anteriormente, antes da largada. E ele vai para uma disputa com o Prost logo na primeira curva. Ele bota o carro pelo lado de dentro, ao lado da Ferrari do Prost, e aí cabia o Prost ou abrir e deixar o Senna passar, ou fazer a tomada normal da curva, causando uma colisão. E deu no que deu. Cada um fez o seu papel, que novamente eu digo, qualquer piloto de ponta que estivesse brigando pelo título mundial faria o mesmo. E para encerrar aí, pessoal, eu vou trazer um último tópico, que também foi bastante citado, que é referente ao veto do Alain Prost ao Senna na Williams em 93. Bastante gente criticando o Prost por ter feito isso, por ter feito esse veto ao Senna para assinar o contrato com a Williams, dizendo que foi uma atitude covarde, que o Prost não tinha coragem de competir novamente com o Senna, tendo os dois o mesmo carro na mão, tendo os dois um equipamento que desse igualdade em nível de competição, o que também é uma questão de opinião, tá, pessoal? E o que eu posso fazer é dar a minha. E eu acredito que qualquer chefe de equipe em sã consciência, ali naquele momento, não colocaria Senna e Prost juntos dentro da sua equipe. Contrataria apenas um dos dois. A não ser que a missão do cara era instaurar o caos dentro da equipe. Os dois já tinham demonstrado que não tinham condições de trabalhar junto novamente. O fato do Prost ter solicitado esse veto para assinar o contrato com a Williams é que soa um pouco antidesportivo, mas é uma forma política de fazer as coisas acontecerem. E nessa parte, o Prost sabia lidar bem. E eu acredito que se invertêssemos as posições, e que se fosse o Senna assinando com a Williams e não o Prost, também teria um certo veto ao Prost para entrar na equipe. Pode ser que não fosse tão explícito quanto foi o do Prost, mas que o Senna daria um jeito de Frank Williams não levar o Prost para ser companheiro de equipe dele na Williams. O Senna daria um jeito. Vamos seguir. E por hoje é isso aí, pessoal. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre esses tópicos que eu trouxe aqui para o vídeo. E se tiverem mais assuntos referente a essa rivalidade entre o Senna e o Prost, que tem muito assunto para ser discutido, que vocês gostariam que eu trouxesse para cá com mais vídeos falando mais sobre esses assuntos, escrevam aí que eu vou atrás, levanto o conteúdo, faço as análises e trago aqui para vocês para a gente aumentar essa discussão. Se curtiram o vídeo, deixa o like aí embaixo, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que entrarem no ar. Se quiser receber mais conteúdo do Rock 'n' Race e apoiar mais o crescimento do canal, clica no botão Seja Membro aí embaixo, dá uma olhada nos planos para membros do Clube Rock 'n' Race. Se tiver interesse, pode fazer sua inscrição por ali mesmo. E a gente vai se falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais!